E estamos aqui com mais um episódio extra desse nosso podcast tão lindo. A gente veio hoje fazer esse episódio extra justamente para acalmar ou apavorar de vez os nossos corações. A gente precisa falar um pouco sobre o que está rolando agora com relação ao coronavírus. E para isso eu trouxe, de novo, eu não estou com os meus amigos aqui, Thiago Berto e Vitor Orives. A gente está fazendo essa edição especial e eu chamei a minha querida amiga, a Sabe Tudo, Suprema, Maíra Libertar. Muito obrigado por ter topado esse convite tão de última hora, querida. Thiago, obrigada a você pelo convite. Bom, a gente está aqui para conversar um pouco sobre, enfim, toda essa análise que você tem feito no seu Facebook. Então já fica aqui a dica para você aí que está ouvindo a gente, quer ter umas análises bem aprofundadas sobre o que está acontecendo na pandemia, o que está saindo de estudos e números recentes e análises que são fáceis da gente que é leigo entender. Sigam a Maíra lá no Facebook dela. Eu vou botar o link na descrição aqui do post para vocês seguirem ela, que ela tem feito um trabalho muito legal, tá? Então, conta um pouquinho de você. É a primeira vez que você aparece aqui. Não gostaria que fosse num cenário de tão loucura e apocalipse como é agora, para você participar pela primeira vez do Tricô. Mas as pessoas que me acompanham lá no canal já sabem quem você é. Mas quem não conhece você, faz uma apresentaçãozinha aí de quem é Maíra na fila do pão. Legal, bacana. Acho que até é importante fazer mesmo uma apresentação, porque, por exemplo, eu participei, dos vídeos no canal, por exemplo, como parteira, como enfermeira obstetra. E aí talvez alguém pense assim, mas o que isso tem a ver com o coronavírus, né? Por que ela está falando sobre isso? Uhum. E aí até nas coisas que eu tenho postado, e eu tenho feito umas lives no Instagram também, eu tenho sempre dito para as pessoas que eu não sou uma especialista em infectologia, que é a área, da saúde que trata dos vírus, de como é que eles são tratados ou se transmitem, mas eu tenho uma formação na área de epidemiologia, de saúde pública, que me ajuda um pouco a entender essa confusão de dados, informações, os estudos que estão saindo toda hora. E aí uma coisa que eu tenho insistido bastante é que no momento em que uma coisa tão nova, na área da saúde, uma doença nova aparece, quem é profissional de saúde, independente da área, vai ter que estudar. Então, eu como enfermeira obstetra tenho que saber como é que eu vou orientar as gestantes que eu acompanho, as mães de bebê pequeno, o que eu vou fazer com o consultório, se é bacana ir para o hospital ou não. Então, eu acho que também um pouco da minha formação de base na área de saúde pública, mas um pouco também porque é um assunto que precisa estar na ponta da língua de todo profissional de saúde nesse momento, né? Então, acho que eu falo aí desse lugar de quem está estudando muito, até porque eu tô, fazendo distanciamento social, tô ficando em casa, então tá sobrando um certo tempo para isso. É verdade, né? A gente aqui também tá no distanciamento, consegui fazer home office, então só para você que tá ouvindo a gente aqui se localizar, esse episódio está sendo gravado no dia 18/3. Como as coisas acontecem muito rápido, né, com relação ao coronavírus, é bom a gente datar isso. A gente está falando no dia 18/3 e provavelmente eu mesmo vou editar, porque o Samuel Gambino não vai conseguir editar. Eu vou fazer um tapa muito de leve nesse podcast e vou soltar ele para no máximo no dia 19 estar com vocês aí, para a gente não perder as informações quentes, né, do que a gente está falando. Então, se não vai ser uma edição tão rebuscada assim, já peço desculpa de antemão, mas eu acho que a gente pode abrir abrir mão dessa qualidade toda, porque o assunto é importante. Então vamos lá, Maíra. Você começou falando do afastamento social. Tem gente falando de quarentena, mas assim, quarentena para mim lembra 40 dias, e eu sei que por mais que as pessoas tenham falado inicialmente de 15 dias, eu tenho um sentimento, e já vi alguns textos que você escreveu dizendo que, olha, eu acho que não vai ser bem isso aí não. Então acho que esse pode ser um bom início de partida para a gente começar a trocar sobre a importância desse afastamento social e o que você imagina que deve ser, enfim, em termos de duração desse afastamento social. Tá. Então, uma coisa importante é que, assim, quando a gente está falando de uma pandemia, e a Organização Mundial de Saúde, na semana passada, classificou, o coronavírus como uma pandemia, a gente considera que é uma doença que tem uma circulação no mundo todo e que, então, é muito difícil que não chegasse aqui e que não vá, na verdade, aumentar em número de casos.
Então, é como se a gente assumisse que não vai dar para impedir que o vírus, né, e as pessoas fiquem doentes por esse vírus. Então, não vai dar para evitar que o vírus chegue e se instale, né, a doença se instale, e que provavelmente nós teremos muitos casos, né? Então, tem algumas previsões, né, do número de casos para cada estado, cidade, para o país como um todo. E aí o que é importante é que a gente já tem aqui a experiência dos outros países para olhar. Então, China, onde começou, depois Coreia, agora os países da Europa. E o mais importante para entender do distanciamento social é que ele não vai evitar que as pessoas tenham o coronavírus, ou que a maioria das pessoas tenham o coronavírus, mas ele diminui a velocidade com que esses casos aparecem. Então, uma coisa que está aparecendo bastante na mídia é a tal coisa de achatar a curva ou desacelerar essa curva. Então, a ideia que as pessoas ficaram no começo, né, durante um tempo, é só uma gripe, a mortalidade é baixa, tem outras doenças aqui no Brasil que são mais graves e tudo mais. Então, a questão do coronavírus e das pandemias em geral não é essa. É verdade que a letalidade é baixa, ou seja, o número de pessoas que vai morrer, que não é tão mais grave do que outras doenças que a gente tem já instaladas no Brasil, mas o problema é que quando a gente tem uma pandemia, pode ser que de repente eu tenha 5.000 pessoas doentes de uma hora para outra. E aí a gente precisa, na verdade, sair de circulação para tentar diminuir a velocidade com que as pessoas vão pegar o vírus, né, contrair o vírus e ficar doente, para que essas 5.000 pessoas, de repente, não estejam doentes todas ao mesmo tempo, num espaço curto de tempo, e a gente não tenha leito de hospital, nem profissional de saúde, recurso para atendê-las. Então, o distanciamento social não diz respeito a ficar trancada num bunker, por exemplo, né, no porão da minha casa, para ter certeza que eu não vou pegar o coronavírus. Mas se eu circulo menos pela cidade, se eu circulo menos no meu dia a dia, eu tenho uma chance menor tanto de pegar quanto de transmitir. E se eu faço isso, você faz isso, nossos vizinhos fazem isso, a gente vai diminuindo a velocidade com que esses casos vão aumentando. Então, de repente, vamos supor que a gente fosse ter, né, 5.000 casos. Eu estou fazendo um número bem aleatório e chutando bem baixo, né? 5.000 casos no país. Ao invés de todos acontecerem num espaço de 15 dias, por exemplo, cenário hipotético, se esses mesmos 5.000 casos acontecerem num espaço de tempo de 2, 3 meses, eu tenho a chance do sistema de saúde se preparar, dos primeiros doentes se curarem, terem alta, das pessoas aprenderem a lidar com o vírus, a se protegerem e tudo mais. E aí, talvez eu tenha o mesmo número de casos, mas ao invés de eles estarem super concentrados, eles estão distribuídos no tempo. E aí isso é muito melhor para todo mundo. Para quem vai ficar doente, vai precisar do hospital, para quem está trabalhando no hospital, para o sistema de saúde, para os governantes, para a sociedade como um todo. Muito bem, tá entendido. Mas você acha que, enfim, em termos de expectativa de duração desse quadro, até sendo uma pandemia, né, sendo algo global, eu acho que é muito, muito utópico a gente achar que em 2 semanas valeu, vamos voltar à vida normalmente aí. Não, eu acho até que é uma informação bem concreta que as pessoas têm que ter, até para elas se planejarem, Uhum. se prepararem, tanto psicologicamente como até do ponto de vista logístico. Que assim, se a gente for usar a história da China, por exemplo, né, começou de certa forma, de uma forma mais intensiva em dezembro, e agora, semana passada, eles declararam, né, que a situação estava sob controle, que ainda tem casos acontecendo, mas numa velocidade bem baixa, em número bem menor. Eles já até desmontaram aqueles hospitais que todo mundo viu, que foram construídos em uma semana e tudo mais. Então a gente está falando aí de uns 3 ou 4 meses em que a China conseguiu controlar. Aí quando a gente traz isso aqui para o Brasil ou para os outros países, a gente pode usar uma estimativa parecida, né? Então, por exemplo, de que em 3 ou 4 meses a gente provavelmente estaria saindo desse período mais crítico, sendo que isso tem alguma variação. Então a gente pode pensar no melhor cenário, que é como a gente está entrando nessa história depois de outros países, já tendo sido acumulado uma série de conhecimentos, né, a respeito. Talvez a gente consiga antecipar as medidas de controle, talvez as pessoas entendam a necessidade de ficar em casa, do distanciamento social mais rápido. Quem sabe os governos tomem as medidas para que os trabalhadores também não precisem ficar circulando e tudo mais cedo, e aí a gente saia disso um pouco antes. E a gente pode pensar no pior cenário, que é, bom, a gente tem um país enorme, um sistema de saúde que tem uma série de problemas, tanto no sistema privado quanto no público, e talvez isso pode demorar um pouco mais.
O que se a gente for pensar em quem está hoje no furacão, que é o estado de São Paulo, né, que é onde tem mais casos, onde a coisa está crescendo mais rápido, o próprio órgão criado, né, para lidar com o coronavírus está planejando que em meados de abril a gente tenha o pico dos casos Eita. e que aí em maio a gente já esteja numa curva de desaceleração. Então, eu acho que esses 15 dias que foram definidos em várias políticas, né, governamentais e tal, são, assim, a primeira medida. Quando passar esses 15 dias, se você me perguntar de um ponto de vista bem concreto, assim, eu diria para vocês que essas medidas vão ser renovadas. Uhum. Não vai ser 15 dias, vai ser 15 dias, depois mais 15 dias, e isso vai sendo reavaliado a cada período, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, né, as pessoas já precisam começar a se organizar até internamente para isso, porque eu não acredito que dentro de 15 dias, assim, se você me perguntar, eu diria que a gente tem 0% de probabilidade daqui a 15 dias a gente sair dessa situação. Então, eu acho que isso é importante até para as pessoas entenderem, por exemplo, que de vez em quando as pessoas ficam assim, mas por que que não fecha logo tudo de uma vez? É porque é um pouco insustentável você ficar muito tempo assim. Então, os próprios estudiosos, os epidemiologistas, eles vão tentando tomar decisões graduais, porque se de repente fizer uma quarentena assim dramática na cidade, começa a aumentar muito os furos de bloqueio, né, a falta de adesão. Então Uhum. acaba que tem uma tomada de decisão aí que é técnica, né? Será que se a gente fechar tudo agora não vai ser pior no futuro? Porque quando a gente estiver no pico em abril, por exemplo, as pessoas já não vão estar aguentando mais, né? Então tem um pouco disso. E aí para as pessoas também, para as famílias se organizarem assim, bom, como é que eu quero passar esses próximos meses? Porque é possível que a gente precise ficar aí nesse modo quarentena por mais tempo. Entendi. Agora, provavelmente isso é uma pergunta idiota, mas eu fiquei pensando sobre isso desde a hora que você falou sobre olhando o caso da China e como que os casos agora já estão, né, numa decrescente. Como é que esses casos eles chegam numa decrescente? Eu consigo entender eles chegarem eles crescerem porque está espalhando rapidamente para todo mundo, mas como é que em algum momento esse número começa a cair? Tirando o fato, eu sei que tem algumas pessoas que começam a se recuperar, outras vão morrer, mas teoricamente não era para ser ad eternum até, sei lá, você ter todo mundo ou todo mundo já ter se recuperado. Como é que funciona essa queda da curva? Então, a curva, ela começa a desacelerar, ainda não a cair, mas ela começa a desacelerar de certa forma pela experiência desses outros países, quando foram feitas os bloqueios, né, as Uhum, quarentenas, os lockdowns severos, né? Por quê? Porque, a princípio, por exemplo, na Itália, ninguém levou muito a sério, nem a população, nem o governo, demoraram para identificar que aquilo realmente seria um problema naquele país. E aí, quando descobriram, já tinha explodido o número de casos, né? Aí agora fecharam tudo. Tem algumas semanas que fecharam tudo. Então, daqui a pouco a gente vai começar a ver essa curva da Itália também parar de subir indefinidamente, começar a se estabilizar. Então, isso é uma coisa. Quando você tira as pessoas de circulação, uma parte daquela população não vai contrair o vírus. Então, você já dá uma desacelerada nessa curva. Outra coisa que a gente ainda não sabe como vai ser no futuro, mas que é uma expectativa com base em outros vírus, em outras pandemias, é que você tenha em algum momento a aquisição de uma certa imunidade, né? Então não se tem certeza disso ainda, porque houve um outro relato de que as pessoas voltavam a apresentar sintomas e tudo mais, mas se tem essa expectativa de que tanto tirar as pessoas de circulação, quanto elas já terem tido a doença, faça com que elas não venham a contrair novamente. Então, essas são as apostas, né? As pessoas perguntam muito sobre vacina também, mas para desenvolver uma vacina a gente vai levar aí provavelmente no mínimo um ano. Então, em algum momento mais no futuro também, talvez uma vacina entre nessa equação, mas ainda vai demorar bastante. Isso, inclusive, foi uma questão que recentemente surgiu, uma informação errada sendo passada aí, dizendo que a galera da Cuba já estava fazendo vacina e não era verdade. Isso é um antiviral, né? Isso é um tratamento, que as pessoas confundiram, é que é uma medicação usada para quem está com a doença, uma das medicações que está se testando, se tentando verificar o efeito para quem já está doente. A vacina está em desenvolvimento em vários lugares do mundo, inclusive pesquisadores aqui no Brasil, mas
assim, até desenvolver a vacina em si, né, a substância em si. Testar inicialmente em voluntário saudável, depois colocar na população, isso ainda vai demorar aí, assim, um mínimo um ano e meio, para que isso seja alguma coisa concreta. E aí até vacinar as pessoas. Então, não é uma coisa que vai acontecer ainda esse ano, com certeza. Tá, isso não é nada reconfortante. Na verdade, eu acho que assim, se a gente for olhar pelo lado positivo, né, a parte boa da história, né, a gente tem um vírus que 80% das pessoas vai ser assintomática ou não vai desenvolver os quadros graves, vai ter sintomas gripais mais leves e tal. E aí a gente vai ter 20% das pessoas, então de cada 10 pessoas que tiverem o vírus, 8 vão nem saber que tiveram, como Uhum. muitos vírus, né, que a gente tem outras doenças circulantes. Uma proporção desses 8, né, vai ter sintomas leves, talvez compatíveis com uma gripe comum. E a gente vai ter de 10, 2 que vão precisar ser internados. Então, isso é uma coisa que a gente pode olhar como favorável. E a gente tem uma taxa de mortalidade que ela é relativamente baixa quando a gente olha para a média da população. Então, é muito pouco provável uma pessoa jovem, uma criança e tal, realmente ter um quadro tão grave para não ter. Não é impossível, mas é muito baixa a probabilidade. Ela é mais preocupante nas pessoas acima de 60 anos, que têm outras doenças, tipo diabetes, hipertensão, outros problemas respiratórios e tudo mais. Então, ela é muito mais preocupante se a gente for olhar tanto para esses grupos da população quanto para a sociedade. E eu acho que isso é que está, às vezes, demorando a ficha cair para as pessoas, que a gente precisa de tentar sair de circulação, fazer isso do distanciamento social e as medidas de higiene como um pacto social para não quebrar o serviço de saúde, para não expor os idosos e as pessoas doentes a uma doença que para eles é grave. Então, de repente, a pessoa fala assim: ah, mas eu tô aqui, jovenzinha, toda saudável e tal, para que eu preciso me preocupar? A gente precisa sair desse lugar individualista e olhar que a pandemia nos coloca numa situação que eu preciso prestar atenção no que está acontecendo com os outros do entorno, os desconhecidos, as pessoas que dependem do SUS e tal, porque senão o país quebra, na verdade, né? É o que as pessoas estão Uhum. vendo, não é só uma questão do sistema de saúde, é da economia, das pessoas terem trabalho, renda. Então, ninguém pode negligenciar uma pandemia porque ela vai se instalar, né? A questão é que ela pode se instalar de um jeito mais dramático ou de um jeito mais controlado, e a gente apostar no mais controlado. Pois é, eu acho que uma das coisas que esse conjunto de características, né, do coronavírus trouxe foi justamente jogar no ventilador o egoísmo que existe em todos nós, né, enquanto sociedade, porque é o que eu cansei de ver por aí. A galera falou, não é sobre mim, não, tô tranquilo, não tem problema, eu posso continuar indo. Eu posso, né, continuar indo balançar minha raba na festa, na noite, porque eu tô bem, eu não, eu vou pegar, tô de boa, mas você, sei lá, às vezes você mora com seu pai, com a sua mãe, que estão no grupo de risco, e, né, olha o que você vai fazer. Então, eu acho que é um momento que a gente precisa muito, muito mesmo olhar isso com seriedade. O meu home office, por exemplo, é, olha para você ver como é que as coisas são, né? Na sexta-feira saiu a notícia de que a escola tinha aderido, né, às orientações dos meninos e ia fechar por 15 dias. Aí eu, bom, falei assim, bom, beleza, então é home office na cabeça, não tem outra história para mim. E aí o meu chefe veio com uma conversinha meio mole pra cima de mim e falou assim, ah, então, como é que é lá a sua casa, sua esposa, ela trabalha? Eu falei assim, não, enfim, ela não trabalha fora, ela fica em casa e tal. Ah, então para você acho que essa questão tá tranquila, né? A escola dos meninos, ela vai ficar em casa com os meninos e tal. Eu falei assim, não, cara, como assim? Tem um motivo pelo qual as escolas estão fechando, não é não é para você largar, né, dropar teus filhos na casa dos avós ou para a mãe ficar tomando conta de tudo sozinha. Existe um motivo para isso. Então eu tive que forçar uma certa barra, mandar mensagem para ele ao longo do fim de semana para meio que, né, tentar sensibilizar ele na marra de que isso seria inevitável no meu caso. E que bom que eu tive esse privilégio de conseguir sair sem, enfim, ser ameaçado de perder meu emprego. É coisa que eu sei que muitas pessoas não têm essa, né, não têm essa capacidade aí.
mas eu acho que é um momento mesmo da gente pensar no outro, porque é isso, cara. Tava conversando com os meninos, parece que os meninos eles entendem melhor do que o nosso presidente, que a gente precisa sair de circulação para proteger as outras pessoas, né? E eu acho que uma coisa importante também de destacar, né, eu acho que talvez que seja relevante para quem ouve, né, o podcast, é que assim, por exemplo, vamos supor, você tem um cargo que te permite, de repente, fazer home office, pelo tipo do seu trabalho, ou pelo tipo de vínculo que você tem e tal. Você poderia, vamos dizer assim, no mundo das ideias, você poderia não aderir ao home office e dizer assim, não, vou deixar os meninos, as crianças com a Anne e vou continuar indo. Mas aí o que acontece? Você é menos uma pessoa que sai de circulação. Uhum. E a gente tem que considerar que a gente tem várias outras pessoas que não vão ter essa opção. Então, se eu posso sair, se você pode sair, se de repente outras pessoas que têm, né, essa possibilidade saem, a gente ajuda a proteger quem não pode sair. Isso. E isso é muito importante. Eu tenho batido muito nessa tecla nos posts, por exemplo, as academias de ginástica estavam todas abertas ainda, né? Agora, vários estados, por decreto do governo, foram fechados, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, na Bahia, em outros lugares. Mas aí o que acontece? A pessoa diz assim, não, mas eu vou só na academia e aí eu limpo tudo com álcool lá e tal, como se a própria pessoa tivesse protegida. Só que o fato de você ir e daquela academia não fechar faz que todos os funcionários daquele estabelecimento, e isso vale para o restaurante, vale para outras coisas também, sejam obrigados a estar lá pelo empregador, né? Porque senão perdem seu trabalho. Então, quando você se desloca, você também desloca uma série de outras pessoas para permitir que você esteja ali. Se a gente sai de circulação, sai daquilo que não é essencial, ou se a gente tem a possibilidade de fazer home office, a gente opta por fazer, né? Para quem tem essa opção, você também está protegendo outras pessoas. E isso é fundamental das pessoas entenderem que mesmo que elas não sejam um grupo de risco, mesmo que elas ainda estejam num lugar que não tenha explodido de casos, quando você sai, você está protegendo a sociedade, está protegendo quem não pode sair, está protegendo os velhinhos, é fundamental. Com certeza. E eu acho que esse tipo de pandemia ele também levanta, escancara para a gente os problemas do capitalismo, né, da sociedade capitalista que a gente vive. Então, eu tenho visto também muitos até influenciadores assim gigantes falando, não, eu dispensei meus funcionários e é isso aí, eles vão ter que dar conta por eles mesmos. Sou bonzinho, dispensei, mas você não está pagando, né? E aquela pessoa, como é que ela vai sobreviver, sabe? Então, não adianta bulhufas você fazer isso. A gente aqui em casa a gente tem uma faxineira que vem aqui 1, 2 vezes por semana. Então, assim, eu poderia legalmente dispensá-la de vir aqui e não pagar a diária dela? Poderia. Não tem, ela não tem como me cobrar isso. Mas isso não é nem ético nem moral. Acho que as pessoas precisam entender que existem alguns pilares diferentes nas tomadas de decisões que a gente deveria ter, né? Então, se a gente tem a condição. Se o meu emprego, por exemplo, ele continua me pagando o meu valor integral do salário e eu poderia continuar pagando essa pessoa e subsidiando a ausência dela, é bom, porque eu também estou ajudando com que provavelmente toda aquela comunidade ali diminua o risco de se infectar e de pessoas, né, do grupo de risco acabarem morrendo também. Sim, porque na verdade, se você, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha na sua casa, né, por qualquer razão, ou num negócio próprio, por exemplo, quem tem, e você dispensa, mas deixa de pagar, essa pessoa vai ter que continuar circulando. Uhum. Porque ela vai ter que, de alguma forma, procurar renda, fazer alguma coisa, né? Pode não conseguir, mas vai com certeza tentar, porque disso depende a subsistência dela e, às vezes, de uma família mais ampliada. Então, quando você pode, obviamente eu não estou falando assim, a gente tem um monte de gente que também é profissional liberal, autônomo, que sair de circulação significa não trabalhar e não ter renda. Isso. Eu mesma, inclusive. Mas assim, né, tenho uma série de outros privilégios e tal, não, tenho rendas, né, tenho reservas para isso. Então, eu dispenso a pessoa, por exemplo, que trabalha comigo, mas eu continuo pagando, eu tô saindo de circulação e tô ajudando ela também a sair de circulação. E às vezes outras pessoas da família dela que teriam que sair para procurar subsistência. Então, para além daquilo que é ético e moral, que eu concordo com você totalmente, isso é para proteger a gente da pandemia. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa, assim, é pena que a gente tem que aprender isso através, né, de uma situação bastante dramática. Pois é. Mas eu acho que a pandemia, de certa forma, escancara o quanto que a gente está todo mundo ligado. E que se eu não tomo conta, né, desse meu entorno também, se eu não olho o que está acontecendo na minha cidade, na sociedade e tudo mais, eu também estou desprotegida.
Então eu posso dizer assim, não, imagina, mas eu tenho plano de saúde, eu sou saudável, eu não sou grupo de risco. Mas se todo mundo ficar doente em volta, eu não pegar coronavírus, mas sei lá, de repente eu cair em casa e quebrar o braço, e eu for para o hospital e aquilo lá tiver abarrotado de gente sendo atendida de coronavírus, eu vou ter um problema também. Uhum. Então, como a gente não vive na caverna, né, todo mundo depende, de certa forma, do funcionamento do resto das pessoas, a gente é colocado ali frente a frente com esse individualismo mesmo, que a gente vive uma ilusão que dá para viver você egoisticamente, né? E a pandemia te dá uns tapas na cara e diz assim, olha, não é assim que funciona, né? Então, perfeita a sua colocação. Quem tem funcionário dispensar com remuneração seria o mais, não só o mais ético, o mais moral, mas o mais seguro para todo mundo também. E eu sei que eu andei vendo algumas pessoas se justificando desses atos, dizendo que, mas é porque isso aí é função do governo, porque o governo deveria subsidiar isso. Meu amigo, nosso presidente sabe nem botar uma porra de uma máscara na cara. Não vamos esperar isso. A gente vai se lascar muito se a gente esperar muita coisa do governo, sabe? Então, o que a gente pode fazer, a gente deveria estar fazendo, né? E na verdade acho que assim, é um outro aprendizado importante para as pessoas, que é a coisa de que tudo é político, né? Então, a garantia da nossa saúde nesse momento tem uma relação direta com quem foi eleito na última eleição, com quem a gente vai eleger na próxima eleição. Uhum. A gente passa o dia inteiro agora, todo mundo, quem pode, né, quem está acompanhando, assistindo coletiva do governo do estado, assistindo coletiva do presidente. Por quê? Porque a gente está vendo agora de forma nua e crua que aqueles caras fazem lá diz respeito à minha vida diretamente, né? Então as pessoas às vezes não votam ou votam de qualquer jeito ou nem lembram em quem votaram na última eleição porque acham que isso é uma coisa que acontece lá em Brasília e tudo mais, né? E aí a gente está vendo que não. Então o que está acontecendo? Do ponto de vista do ideal dos mundos, o que pode conter a epidemia em grande escala são as ações governamentais. Uhum. Só que o problema é que essas ações governamentais são atravessadas por um monte de outras questões que não são só questão técnica. Então, se você tivesse um bando de técnico da área de saúde pública e epidemiologia tomando decisões, você ia saber que aquela decisão ia ser tomada quando a gente atingisse um número X de casos ou quando a doença tivesse uma característica Y. Quando você tem um bando de gente com outros interesses financeiros, econômicos, de poder e tudo mais, não é assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora recente que muita gente comentou na semana passada. Vários países bloquearam os cruzeiros, saída, chegada de cruzeiros, né? Aqueles navios enormes, cheios de gente dentro, um celeiro para coronavírus, né? Uhum. Dentro desses navios. E aí, aqui tinha se discutido bloquear e depois o presidente foi lá e liberou por uma questão econômica, do turismo e tudo mais. Meu filho, se todo mundo tiver doente, não tem turismo, entendeu? Então a gente amor, que virou uma Itália, como a Itália está agora. Quem é que vai vir aqui? Ninguém vai vir aqui. Então, tem certas decisões que quando ficam, né, vai ou não fechar aeroporto, vai ou não fechar comércio, shopping, fica essa coisa, né? Então, hoje na coletiva do presidente dos ministros, ele falou, não pode, ontem também, no final de semana, sei lá, proibir jogo de futebol, porque a população, porque o cara que trabalha no estádio. Não tem como tomar decisão assim, entendeu? E passando por cima, inclusive, das decisões técnicas. Então, o que a gente precisa fazer como sociedade? Entender o nosso papel, fazer o nosso papel individual, familiar e cobrar que todas as outras entidades também façam, né? Se a gente ficar esperando o governo federal tomar alguma decisão, ainda que o Ministério da Saúde esteja tendo, né, um papel um pouco mais decente, vai demorar. Vai demorar e a gente é um país continental, então cada estado toma uma decisão diferente, cada cidade e tudo mais. Então é melhor a gente fazer a nossa parte, não só ficando em casa para quem pode, mas orientando as pessoas, porque a quantidade de fake news, WhatsApp, mensagem de WhatsApp com um monte de baboseira que está chegando para nossa avó, para nossa tia e tal, a gente precisa lembrar também de alertar as outras pessoas, né? Pois é, com certeza. E a gente, bom, tem outra coisa também que eu acho que é muito dessa atualidade que a gente está falando aqui, que começaram já, como já era de se esperar, né, começaram a surgir os primeiros óbitos. E, assim, não foi surpresa para mim, mas eu acho que também não foi para você. Eu lembro até de ter visto isso num post seu também, que é aquilo, né? A doença foi trazida pelas pessoas ricas que estavam passeando na Itália, não sei o quê, e, obviamente, as primeiras pessoas que estão morrendo são as pessoas pobres que trabalham na casa das pessoas ricas.
E, Sim. e a família ao redor também morrendo ao redor de todo esse contexto. É, comenta pra gente um pouco sobre como é que tá essa expectativa dos óbitos, o que está rolando hoje em dia. Até essa questão também da subnotificação, eu acho que é um ponto que a gente precisa entender, de tipo, é isso que está aparecendo nos mapas ou tem muito mais do que isso? Como é que está rolando isso aí? Tá. Então, acho que a primeira coisa é assim, se a gente for olhar hoje, né, o número de casos registrados, né, pelo Ministério da Saúde, é alguma coisa em torno de 420, se não me engano, foi a última atualização do site. Eu não sei o número exato, mas é dessa magnitude. E quando a gente olha para o que foram reportados, os casos que foram reportados pelas secretarias de saúde, a gente já passou de 500. Uhum. Então, o que é importante entender sobre isso? É que a gente tem aquele caso, que é o caso registrado, que foi para o serviço de saúde, foi testado, deu positivo, o resultado já saiu, preencheram uma ficha, colocaram no sistema e apareceu lá na base de dados do Ministério da Saúde. Isso é o caso registrado. Mas a gente está vendo, e já era de se esperar também pela estrutura do nosso sistema de saúde, um monte de história que a pessoa foi com sintoma, não foi testado, ou então a pessoa morreu e só depois descobriu que era coronavírus e tudo mais. Então, o que significa isso? Que a gente não precisa ficar olhando para esse número redondo e ficando tentando entender se hoje foi de 500 para 520, porque não é isso que faz diferença. O que a gente precisa entender é que se eu tenho, por exemplo, 500 casos registrados, provavelmente eu tenho milhares de casos não registrados, não documentados, de pessoas, por exemplo, que foram orientadas corretamente a não irem para o serviço de saúde somente para serem testadas. Então, de repente, é uma pessoa que chegou de viagem, teve um sintoma muito leve de gripe, a recomendação dos órgãos oficiais é ficar em casa e não ir para o serviço de saúde que já está sobrecarregado. Então, a gente vai ter muito caso que não vai ser notificado mesmo. Uhum. Assim como aconteceu na China, na Itália, na Coreia do Sul, porque por mais que alguns países tenham feito o que a Organização Mundial de Saúde, ou tentado, né, o que a Organização Mundial de Saúde recomendou, que é testar todo mundo, não existe como ter certeza que você pegou 100% das pessoas que tinham coronavírus. Você vai fazer um esforço do máximo possível. Isso aqui no Brasil nunca vai ser possível, né? Pela característica do sistema de saúde, pelo tamanho do país, pela circulação de pessoas. Então, imagina a cidade de São Paulo, que hoje é o epicentro da epidemia no Brasil, onde estão a maioria dos casos. Não tem como testar todo mundo que tem sintoma gripal na cidade de São Paulo, mas assim, de jeito nenhum. Então as pessoas falam assim, Cuba não tinha nenhum caso, agora tem 4 casos e tal, mas é uma ilha, né? As pessoas não entram pelas tudo quanto é fronteira, não tem milhões de voos chegando, é um país super pequeno, com um sistema de saúde super bem estabelecido, que pega a pessoa na porta do avião, testa, deu positivo, põe no hospital. Isso não existe aqui no Brasil, né? A quantidade de fronteira, gente chegando, saindo e tudo mais. Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão batendo muito nessa tecla, mas não vai ser viável. Pode ser o mundo ideal, mas a gente provavelmente não tem nem máscara para dar para todo mundo que está doente, que dirá fazer teste, contra-teste, enviar para laboratório. Então vai ter subnotificação e isso não é o mais importante. Então não é como se as pessoas estivessem sendo necessariamente mal orientadas ou maltratadas porque elas não estão sendo testadas. A partir do momento que você tem circulação comunitária, que significa que você já tem um vírus disseminado na população e que não é mais só aquele caso importado ou só aquele caso que é parente do caso importado, você já nem sabe mais de onde veio a contaminação. Quando alguém aparece doente com sintomas compatíveis, você considera que é um caso potencial. E esse caso vai ser contabilizado assim. Então, se a gente tem 500 registrados, provavelmente a gente tem milhares. E isso é um fato que a gente tem que lidar, respirar fundo, entender que é assim mesmo numa pandemia. Não é motivo para estocar papel higiênico, nem para comprar todos os sacos de arroz que tiverem no mercado, nem todo o álcool gel do mundo, porque isso é esperado. Então, eu não estou desesperada, eu espero que as pessoas também não fiquem desesperadas, ainda que muita gente esteja funcionando naquele modo de tensão, né? A mesma coisa os óbitos. A gente tem 4 óbitos documentados, provavelmente já tem mais, que ainda estão esperando sair resultado de exame, que estão em hospitais que ainda não estavam, por exemplo, preparados para notificar, fazer exame e tudo mais, e é assim que é. Então, eu acho que eu entendo as pessoas ficarem desesperadas que morreu um, morreu dois, mas assim, de verdade, as pessoas morrem o tempo todo de milhões de outras coisas, inclusive dessa.
só está dando uma concretude para quem não estava entendendo ainda a gravidade da coisa antes. É. Então, eu acho que, de repente, isso faz com que a pessoa tipo, caia na real e fale, não, vou ficar realmente em casa. Então, que pelo menos sirva para isso. Mas, assim, não precisa se desesperar mais nem menos porque morreu 2 ou 4 ou 8, porque isso é esperado numa pandemia, né? Assim, não tô sendo fria, talvez, assim, no jeito de falar, mas é só para as pessoas entenderem que não é um motivo a mais para se preocupar. A preocupação é por estarmos vivendo isso, né? E o que a gente tem que fazer para se proteger. Sim, Então sim. vai ter subnotificação, isso não é necessariamente uma falha, né? Poderia ser melhor ou pior, num lugar ou outro é melhor ou pior, mas não é um erro, é uma coisa meio que esperada no nosso sistema de saúde, do jeito que vai funcionar aqui. Acho que você tinha comentado mais alguma coisa, Thiago. Eu Não, não me foi lembro. isso mesmo, foi a subnotificação e dos óbitos Ah, e... lembrei, os Ah, óbitos das pessoas mais pobres e sim, sim. é. Então, na realidade, o que acontece, né? As pessoas inicialmente que pegaram a doença realmente estavam viajando fora do país, então se imagina que tem uma renda maior, né? Um acesso mais facilitado a serviços de saúde de ponta, né? Então, os primeiros casos, quase todos foram testados no Albert Einstein, que é tipo o hospital, né? O Albert Einstein e o Sírio-Libanês em São Paulo, para onde vão os políticos, as estrelas e tudo mais. E aí, o que acontece? Essas pessoas foram testadas rapidamente. De repente, quem precisou de internação foi desembaraçada essa internação e tudo mais. E aí, talvez elas tenham tido uma chance melhor de acessar um cuidado mais rápido e melhor, né? Qual é o problema, né? Primeiro que a doença vai se disseminar por todas as camadas sociais, e o vírus mesmo vai chegar para todo mundo. O problema é que em determinados grupos da população mais vulneráveis, mais pobres, com acesso mais dificultado ao serviço de saúde, a pessoa vai ter a doença talvez na mesma frequência que outras, mesma proporção, né, percentual de que outros grupos da população, mas vai demorar mais para conseguir acessar a emergência, ser internado, conseguir uma vaga de UTI, ter o teste, isso é um problema. O acesso ao serviço de saúde que de repente vai ser mais dificultado e essa pessoa tem uma chance maior de que se ela evoluir para um quadro mais grave, ela tem um tratamento subótimo. Uhum. E um outro problema grave disso é que quando a pessoa que chega da Europa, por exemplo, como a gente viu casos, né, que foram parar na mídia, chegou da Europa e não dispensou doente, teve positivo, não dispensou os empregados, ou nem era alguém que chegou da Europa, pegou num congresso médico, no Rio aconteceu isso, né? Um médico pegou no congresso médico, passou para a esposa, os dois eram positivos, não dispensaram o empregado ficou trabalhando com eles doentes dentro de casa. O que isso significa? Que aquela pessoa que tem um ótimo acesso ao serviço de saúde está transmitindo uma doença para alguém que não tem. Esse é o primeiro problema, o mesmo Uhum. acesso. Outro problema é que as pessoas, geralmente, das camadas mais populares, né, com uma renda mais baixa, geralmente circulam mais pela cidade, então usam mais transporte coletivo, então pegam 2, 3 ônibus para chegar em casa, o metrô e um ônibus, então estão circulando com muito mais gente do que quem anda com seu carrinho lá fechado, ar-condicionado. Essas pessoas, geralmente, vivem com mais gente na mesma casa, em casas menores. Então, como é que você pode falar assim, se você tiver positivo para Covid, né, para o coronavírus, você tem que ficar trancado num quarto usando um banheiro exclusivo. Quem são as pessoas no país que tem uma suíte na sua casa? Pois é, né? Então, na verdade, a pessoa não tem nem como manter. Às vezes ela mora num cômodo com outras pessoas da família. Como é que ela vai manter aquelas regras de higiene? A gente tem lugares do Brasil que o acesso à água para lavar a mão é dificultado, né? Uhum. Então, é como se chega primeiro nas camadas mais ricas, mas vai ser muito mais dramático para as pessoas que têm um acesso dificultado ao serviço de saúde e moram em condições piores de mais vulnerabilidade, sem dúvida. E é mais ainda uma razão pela qual a gente tem que estar na militância também por essas pessoas, não só dispensando a diarista, mas você mora num condomínio, vai no grupo do WhatsApp do condomínio tretar lá para liberar o porteiro, o zelador. Se você vai na academia, vai lá e xinga a academia porque não fechou, porque tem alguém lá que está trabalhando, que está muito mais exposto do que você que está pagando a academia. Não vai no shopping, porque tudo é a mesma coisa, né? É. Então, essa consciência social que a gente geralmente não tem e que agora vai ter que ter na marra. Pois é, cara. Tomara que isso seja um aprendizado aí para longa data, né, da gente em É, geral. Agora, só retomando a questão das subnotificações, eu queria pessoalmente agradecer, porque eu vou até depois gravar aqui e falar com a Anne, porque a Anne é essa pessoa que ela tá naquele ritmo frenético do F5 no mapinha, sim, e aí tipo, ó, eu. e deu 200, aí deu 300, e aí tipo assim, meio que o navio já partiu, né? Então assim, já são milhares, não adianta a gente olhar por aqui, né, e tentar
ver como se fosse, sei lá, votação de Big Brother, né? Não é isso. E assim, eu vou dar um conselho para todo mundo, para a Anne, por favor, mande um abraço e um beijo para ela, para as crianças, que assim, isso só gera mais estresse na realidade, né? Porque a gente vai ver esses números crescendo e de repente a gente vai dormir com 500 e vai acordar com 3.000, e é isso aí mesmo, né? Uhum. E esses 3.000 ainda não vão representar o todo, e a gente tem que manter também um pouco da nossa saúde mental, né? Então minha mãe tem me falado muito isso, porque a gente começou naquela coisa de mandar todas as notícias para convencer minha mãe, a minha avó, meu pai a ficarem em casa, né? Aí agora minha mãe já falou assim, olha só, para com isso que eu não aguento mais, vamos falar sobre outro assunto. Uhum. Porque é só coronavírus de manhã, de tarde, de noite e tal. E isso não faz bem para ninguém, né? Eu sei que vai ser difícil a gente começar a falar, sei lá, do Big Brother, que eu nem assisto, ou de crochê, ou das plantinhas aqui de casa. Mas eu acho que a gente precisa moderar isso, porque eu estou conversando com muita gente tendo crise de ansiedade, pânico, que não está saindo de casa não só por conta da quarentena, mas porque está se sentindo assim, né, mal mesmo com aquilo. Então a gente precisa prestar atenção e de repente uma boa dica é desligar desse número. Prestar atenção nas recomendações, nas orientações, na higiene, nos cuidados, porque é muito enlouquecedor, assim, adoecedor, não só isso, né, essa sensação de que a gente está perdendo o controle, né, da nossa vida É. mesmo, mas também muitas das medidas de higiene que são importantes, né, elas te colocam numa situação muito neurótica, né? Então, não sei se você viu, tem uma coisa que está rodando para todo lado, que é verdade, assim, são orientações adequadas. Orientações de um professor, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina para ir ao mercado. Gente, eu quase, por mim, eu prefiro comer só o que eu tiver já em casa e o que a terra dá, do que fazer tudo aquilo, né? Ah, eu lembro, eu vi isso hoje. Eu falei assim, mano, que preguiça. Eu não consigo viver Não. assim. Não, não dá, não dá. Então, assim, é óbvio, aquilo é o ideal dos mundos. Só que você imagina você viver uma vida que você precisa se preparar para a guerra para ir no mercado comprar uma caixa de ovo. Então, quando a gente tenta assim, bom, não vou poder descansar das medidas de higiene, vou ter que prestar atenção nisso. Mas, de repente, eu não vou ficar na frente da televisão assistindo todas as coletivas de imprensa, eu não vou ficar dando F5 para ver quantos morreram, quantos casos. Eu vou, pelo menos nessa hora, tentar, sei lá, ouvir uma musiquinha, ver uma coisa bem besta na televisão, ou, sei lá, brincar com as crianças e tal. Eu acho que a gente vai sair um pouco menos perturbado dessa É, situação. não, com certeza. E acho que entender que, de uma forma geral, um número, ou nesse caso, um par de números, né, que seriam, não são mais, né, mas o que as pessoas mais olham, que é o número de infectados e o número de mortos, eles não pintam todo o cenário atual. Então, por exemplo, o número de óbitos mesmo, outro dia eu estava pensando que, assim, beleza, talvez ele tenha uma precisão maior do que o número né, de infectados, mas ele também não quer dizer o número do impacto em óbitos real que pode acontecer num país, porque é aquilo, quando os números começarem a subir muito, isso significa que o SUS vai estar completamente sobrecarregado. Então, as mortes indiretas, né, de pessoas que nem estavam com corona, acabaram morrendo porque não tinham o acesso né, ao tratamento no SUS, vai acabar aumentando também. E a gente não vai estar olhando esses números. Perfeito, você já merece um diploma de saúde pública, Thiago, só pelo seu Que isso? comentário. Porque na realidade é isso, né? Essas pessoas vão competir pelos leitos de outras doenças, né? Então o impacto é muito maior e a gente vai ter todo o impacto econômico das pessoas que não vão ter mais renda, trabalho e tudo mais. Então, assim, eu acho melhor a gente esquecer esse número, porque ele inclusive não é real, e a gente começar a pensar em estratégias para, em primeiro lugar, tentar sair ao máximo de circulação e ajudar outras pessoas a saírem de circulação. Então, isso que a gente já falou sobre os outros trabalhadores, mas, por exemplo, como é que eu posso ajudar um velhinho que mora no meu prédio, um vizinho que está em quarentena sozinho em casa ou alguma coisa assim, porque eu acho que esse senso de coletivo vai ser muito necessário nesse momento, e também de eu lembrar de todo mundo que eu sei, porque eu, por exemplo, tenho pelo menos 3 famílias próximas em quarentena pelas mais diferentes razões, por ser caso suspeito, por ter chegado de viagem e tudo mais. Lembrar de ligar para as pessoas, porque é uma coisa neurótica ficar o dia inteiro com 4 crianças, né, pulando em volta de você, e você tendo ainda que trabalhar, porque o fato de estar em home office, né, não significa que você não está trabalhando. Então, Isso. dá uma ligada para as pessoas, porque
a gente vai precisar, eu acho, que se cuidar muito mais do que a gente faz no dia a dia, né? Uhum. Isso é muito importante. E eu acho que isso tudo, isso acho que são outros impactos que vão acontecer, os impactos sociais que a gente também não está mapeando, né? Ontem eu estava conversando com a Anne, e ela estava me falando que ela tinha visto alguma matéria dizendo que durante esse período da quarentena forçada que teve na China, por exemplo, teve uma explosão em números de divórcios, de agressão doméstica também, de abuso, ou seja, é a lama da sociedade também que a gente deveria estar tentando não chegar nesse ponto, mas acho que é isso, você pega duas pessoas que às vezes não deveriam nem estar convivendo juntos, você força elas a conviver no mesmo lugar, vai dar muito BO ainda por aí, né? E aí eu acho que também isso é uma outra coisa para as pessoas já irem fazendo uma meditação, respirando fundo, porque de fato, se confirmar, né, as previsões de que aconteça aqui o que aconteceu nesses outros países, a gente provavelmente nas próximas semanas vai começar a ter medidas mais dramáticas de quarentena governamental, em que a gente, muito mais gente do que está hoje, vai precisar ficar em casa, né? E o que isso vai significar para as famílias, o que isso vai significar, né, para as relações e tudo mais. Então, se um milagre acontecer, vamos pensar no melhor cenário. De repente, as medidas que já estão sendo tomadas, vai acontecer no Brasil aquela coisa que as pessoas têm aquela hipótese de que no calor o vírus se espalha menos, e eu gostaria de reforçar que a gente não tem certeza sobre isso, é só uma hipótese mesmo, e a gente não vai ter nada tão grave, e aí essas medidas que a gente está tomando agora sejam suficientes para a gente sair mais cedo dessa situação. Mas se não for, e a gente aconteceu o que aconteceu nos outros países, a gente vai ter pelo menos uns 3 meses aí bem complicados, né? Para a gente, pessoalmente, para a população geral como um todo, para o serviço de saúde, para a economia do país, que significa a vida de todo mundo impactada, né? É verdade, é verdade. E aproveitar que você está aqui, eu aproveito para tirar minhas dúvidas pessoais também, né? Teve esse, né? Tá. Teve esse negócio. Você tá andando de máscara por aí, fala a verdade. Não, não tô nem saindo de casa. A última vez que eu saí de casa foi no sábado, para ir no mercado, e foi aquele pânico de tipo. Aquela coisa, você bota o pé no mercado, eu fui sozinho, obviamente, para comprar os mantimentos para semana, e aí, tipo, aquela coisa, não, cheguei no mercado, não posso encostar a mão na cara. E na mesma hora, sua cara começa a contorcer, até meu Sim, olho coçava. sim, Então, sim. foi uma situação meio esquisita, assim. Mas, passando isso, eu não saí mais de casa. Mas a minha questão era justamente com estudos iniciais. Eu não sei nem como classificar isso, mas essa história de que as pessoas estão vendo que talvez exista uma relação de um quadro piorado em pessoas que tomaram ibuprofeno e, enfim, derivados disso. Como é que está essa história hoje? Então, na realidade é assim, né? Quando a gente é, toma uma decisão mais definitiva sobre que um medicamento piora um quadro de saúde, por exemplo, geralmente isso leva anos para se concluir por isso, né? Tem um Uhum. monte de estudos, acúmulo de dados e tal. Então, o que está acontecendo com essa recomendação que inicialmente veio do governo da França, se não me engano, e depois foi endossada por outros lugares? Se observou que dos poucos casos documentados, então não tem uma quantidade muito grande de dados, né, de pacientes que tiveram quadros mais graves, alguns pesquisadores ficam tentando entender por que eles tiveram quadros mais graves. Então já se viu que os idosos, que as pessoas que têm diabetes, hipertensão, já têm outros problemas respiratórios. E uma das coisas que eles identificaram é que parece que as pessoas que usaram anti-inflamatórios, né, em particular aí o ibuprofeno, né, mas não apenas, mas o mais, vamos dizer assim, mais difundido no nosso meio, tiveram uma evolução pior do quadro. A gente tem certeza disso no momento? Não. Mas é uma recomendação baseada nessas observações iniciais, que se evite o ibuprofeno e se dê preferência, em particular, ao paracetamol, né? Essa foi a recomendação. Então pode ser que no futuro a gente veja que não é nada disso, pode ser que no futuro isso se confirme, e isso é uma excelente, assim, lembrança, quer dizer que não é uma coisa muito boa pegar uma doença nova, que ninguém sabe nada. Que esse é o Uhum. problema também, um problema adicional dessa pandemia, né? Você vai me perguntar, grávida é grupo de risco? Parece que não, mas ninguém tem certeza. E o bebê se pegar é mais grave ou menos grave do que uma criança maior? Não se sabe. O ibuprofeno faz mal? Parece que sim, mas não temos certeza. Então, a maior parte dessas recomendações são baseadas em dados bem iniciais, mas como existe
substituição para medicação, tentar sempre usar a substituição. Então, é igual a gente fala para outras medicações, se você tem dengue ou suspeita de dengue, evita essa, usa aquela. Então, com relação agora, quem tiver sintoma gripal, principalmente nas cidades, nos locais que já tem circulação comunitária, mesmo que você não tenha sido testado para coronavírus, considere que é possível que você tenha coronavírus e evite o ibuprofeno. Essa seria uma recomendação. Tá, beleza. Anotado aqui, já é bom que a gente não tem, então não vai nem comprar. Porque isso é uma coisa importante, talvez, principalmente para quem acompanha você, porque ibuprofeno é uma medicação super comum em casa que tem criança pequena, né? Exato. Porque é uma medicação que se pode dar desde as idades menorzinhas, né, e tal. Então é legal que as pessoas lembrem que hoje, se tiver qualquer sintoma de gripe compatível com esses que estão sendo descritos por coronavírus, não dá o ibuprofeno. Boa. E, bom, pra gente finalizar nossa conversa aqui, eu não quero te prender também a noite inteira, e eu ainda tenho que editar esse negócio antes de Sim. dormir. Eu queria só falar sobre próximos passos, porque, assim, eu sei que eu tinha visto até outro dia Outro dia não, eu vi hoje, na verdade, o Átila e a Marina, acho que você deve ter visto já, ele tem feito trabalho legal também, divulgando informações sobre a pandemia, né? E ele estava discutindo lá alguma coisa tipo, olha, no caso da China, olhando para o caso da China, a gente vai, obviamente, sempre olhar ou para a China ou para a Itália e vai Sim. tentar se espelhar ou tentar fazer previsões. Ele estava falando lá que, bom, com 20 dias de infecção e com 200 casos, eles fizeram lockdown, né? Que foi essas medidas mais agressivas, digamos assim, mais Sim. restritivas. E eu vejo que ele já tem um movimento de achar que a gente já deveria estar implementando isso, quanto antes melhor. E eu queria ouvir de você o que você acha sobre isso. Você acha que a gente deveria esperar um pouco mais? Se você acha que a gente deveria realmente tomar medidas mais, enfim, mais duras, até para evitar esses idiotas né, que acham que estão de férias e estão indo para a praia aqui no Rio e a gente está aqui à Sim. beira de um pandemônio, né? Sim, sim. Eu acho o seguinte, são decisões difíceis de serem tomadas. Eu até escrevi sobre isso hoje hoje, ontem, já estou até desorientada no tempo. Ficando em casa ainda o tempo todo, eu não sei se é segunda, terça, quarta, que dia é hoje. É, eu escrevi um pouco sobre isso, que assim, é um pouco difícil a gente comparar essas curvas, e rolou muito meme, né, e muita coisa sobre isso, da comparação das curvas da Itália com a do Brasil, e esse número de casos. Por que eu acho que isso não é assim, muito produtivo? Porque cada país teve estratégias totalmente diferentes de rastreamento dos casos, diagnóstico, teste. Então, por exemplo, se a gente pegar a situação da Itália, né, o que a gente sabe hoje, a Itália demorou a valorizar a epidemia, tanto a população quanto o governo, demorou a começar a se mexer em relação a não só essas medidas mais restritivas, mas diagnóstico, plano de contingência, como é que a gente vai fazer quando acontecer e tudo mais. Até porque foi mais recente lá, né? Assim, aconteceu antes lá. E aí aquilo ali se perdeu completamente o controle, e a gente tem situações horríveis agora, né, acontecendo na Itália já há algum tempo, e Uhum. eles ainda não conseguiram conter, né, a epidemia. Aqui, assim, se a gente for olhar assim, com um olhar otimista, apesar de milhares de críticas que eu tenha ao governo federal, estadual, quase todos, mas assim, né, Rio, São Paulo, que são as Aham. cidades assim, não só as cidades, mas os estados mais acometidos, assim, da prefeitura da capital até o governo federal, não tem ninguém bom da cabeça, na realidade, né, Uhum. mas assim, as equipes técnicas se adiantaram com planos de contingência e estratégias mais rápido do que aconteceu na Itália, até porque a gente já tinha o exemplo da Itália para evitar, e de repente o exemplo da Coreia do Sul e algumas iniciativas da China para tentar copiar. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu usei no post hoje. O Maranhão, o estado do Maranhão, implementou um centro de testagem de coronavírus dedicado, que a pessoa entra por uma porta, é testado, sai pela outra, não encontra com ninguém, se tiver indicação de testar, antes de ter o primeiro caso. Isso significa que quando começarem a ter os casos lá, talvez o Maranhão tenha uma curva mais inclinada, não porque está todo mundo doente no Maranhão, mas porque a velocidade de identificação de casos e testagem é maior. Aí eu vou pegar um outro exemplo, sei lá, numa cidade na Itália que ninguém estava nem olhando para isso, um exemplo hipotético. Talvez no primeiro dia tenha um caso, aí no final da primeira semana tenha 3 diagnosticados, mas já estava um Uhum. pandemônio na cidade.
Então, eu acho que a gente pode deixar de lado essas comparações de curvas, né? Olhar para a nossa realidade e tentar entender que provavelmente nos epicentros das epidemias, que são Rio e São Paulo, se você me perguntar pessoalmente minha opinião, eu acho que algumas medidas importantes já poderiam ter sido tomadas. Uhum. O que não significa no país inteiro. Então, assim, a gente tem estado que tem muito menos caso e que já tirou de circulação o transporte urbano, por exemplo, né? Locais, não necessariamente estados, mas locais que se você mantiver durante 4 meses a cidade sem transporte coletivo, o lugar não vai se recuperar tão fácil desse baque. Então, o timing de tomar essas decisões também tem que levar em consideração que se você parar tudo durante 3 meses, por exemplo, talvez você tenha menos casos, mas você vai ter outros impactos importantes. Agora, nos lugares que estão bombando de casos, principalmente São Paulo e Rio, eu acho que algumas medidas já estão atrasadas. Mas eu acho que, de certa forma, é, eles já se deram conta disso, então eu vi agora um pouco antes de entrar, né, para conversar com você, que o comércio em São Paulo já vai fechar, então eu acho Uhum. que a gente está entrando em algumas cidades numa velocidade agora mais rápida de contenção. Pois é, cara, eu acho que precisa mesmo. É aquilo, né? O governo não pode influenciar tanto assim nas empresas, né? Mas na iniciativa privada, é, pelo menos tirando algumas raras exceções, mas ela pode tomar algumas ações para poder afetar diretamente, né? Então, o lance das escolas, por exemplo, é isso. Ninguém fecha a escola é, porque está querendo proteger as criancinhas. Não, porque você vai afetar diretamente os pais dessas crianças e você vai conseguir diminuir um pouco já o fluxo. E se você. Então, e aí o problema é que, assim, na maioria dos lugares fecharam as escolas públicas e recomendaram as privadas. Isso. Em outros lugares, não, mandaram fechar tudo. Então, eu acho que determinadas coisas são mais políticas, porque por que Ah, vai parar a pública e não a privada? sim, total. Entendeu? Então, eu acho que tem coisa que é técnica e tem coisa que, infelizmente, para agradar determinados setores da sociedade, a revelia do bem-estar da coletividade. Puta, é aí que quebra as pernas. Eu estava hoje conversando com o Humberto, você conhece o Humberto, né, também, mas é, ele estava falando que ele não está em casa porque ele trabalha com vendas, trabalha no centro do Rio e o prédio onde ele trabalha deixou a cargo das pequenas lojas que ficam habitando aquele prédio. Então, falou assim, ó, se você quiser fechar, beleza, mas eu não vou parar de cobrar o teu aluguel. Então você tem um monte, tipo, centenas de lojas pequenas ali que você sabe que o cara não tem muito dinheiro, o dono ali, e o cara fica na mão e fala assim, pô, eu tenho que continuar vindo aqui porque se eu não vender nem que seja um, dois, cinco produtos por dia, eu não vou quebrar, né? Então, Esse é o papel do governo, né? Que de um uhum, lado é, por exemplo, decretar feriado, mandar fechar, não recomendar, porque recomendar, né, não serve pra nada, é né? bem diferente. E também uma coisa que não vai acontecer aqui, provavelmente de uma forma mais intensiva, se a gente for depender dos nossos, principalmente do governo federal, né, e de alguns estaduais, é que assim, alguns países tiveram atitudes bem interessantes de, por exemplo, fecha as escolas, mas mantém algumas funcionando para os filhos de quem trabalha em serviço essencial, que é médico, enfermeiro, bombeiro, policial, porque onde é que as pessoas vão deixar as crianças, né? Uhum. Ou então, assim, complementação de renda para a família que não tem renda se não estiver trabalhando na sua função. É, cesta básica, coisas que são para compensar o fato de que muita gente não tem como se manter a subsistência sem estar trabalhando. Então, se o governo não toma essas medidas e deixa na mão do patrão falar para o empregado, ai queridinho, não precisa vir mais não, eu pago seu salário e você fica em casa. Ou então, de repente, do shopping fechar, não vai acontecer, né? Então, é aí que entra uma presença mais forte do governo olhando para o interesse dos trabalhadores, porque eu posso ficar em casa, mas e quem está trabalhando na rua, né? Não Pois tem é, como. pois é. E isso não só não vai acontecer, como acontece algumas bizarrices, como acho que foi, eu vi até no seu Facebook hoje, ou ontem, já também perdi a noção do tempo, de do shopping, além de não fechar, além de não liberar as pessoas de trabalhar, fica tirando foto de faxineira que tá ali na terceira idade, passando álcool gel, álcool em espuma, na verdade, né? Sim, Que é sim. melhor do que o álcool gel para poder manter né, a limpeza e a asepsia do lugar para que os clientes possam continuar visitando.
Meu amigo. Não, isso é absurdo do ponto de vista do shopping, mas assim, se você for olhar, porque eu fui tretar lá nos comentários, obviamente, fui xingar todo mundo como fui nos bares aqui da minha cidade, academia, tudo. Mas enfim, se você for olhar nos comentários, tem uma infinidade de pessoas falando, ai, que lindo esse trabalho que elas fazem, cuidando da gente. Então, assim, o consumidor, o cliente e tal, também não tem a menor noção, né? E a gente tem que lembrar que o vírus, ele permanece em superfície, a gente tem como um foco grande de transmissão, por exemplo, banheiro, que a pessoa vai lá, lava a mão e aí espirra para todo lado, limpa o nariz, não sei o que, tosse, espirra, e tem uma documentação de transmissão, né, por fezes e urina e tudo mais, e que a gente tem uma camada da população que está trabalhando nesses lugares totalmente desprotegida, né? Então, quando eu continuo indo na minha academia feliz, no barzinho, na balada e tal, tem alguém que vai limpar, né, essas coisas e que não tem a mesma proteção que a gente tem, né? Então, eu acho que até por uma questão de decência mesmo, a gente tem que fazer pressão para essas coisas fecharem, não pode ir, não pode consumir, tem que parar mesmo. Boa. Bom, eu acho que a gente pode ir parando por aqui. O cenário não tem como ser uma coisa muito linda, né? A visão poliana das coisas. Mas você podia me chamar para falar de parto domiciliar de novo, né? A gente vai fazer isso para desfazer, né? Para desfazer essa primeira impressão, né? Apocalíptica. Vamos falar dos primeiros dias do bebê, amamentação, coisas assim, bem gostosinhas. Aí não, a próxima vez que eu te chamo vai ser para falar sobre violência obstétrica, né? Que é já outra porrada. As pessoas vão ler meu nome e vão falar, nem vou ouvir esse que é deprimente. Mas olha, Maíra, muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite de última hora, assim. Eu acho que vai fazer uma ajuda tremenda para um monte de gente que ouve o nosso podcast, tá? Obrigado mesmo. Tá bom. Eu tenho feito também depois umas lives quase toda noite no Instagram com as novidades e tentando desmistificar as coisas do dia, assim, né? Então, de repente, como tudo muda o tempo todo, pode ser uma outra forma das pessoas se manterem... Vou tentar acalmar as pessoas e não desesperá-las, né? Não, mas assim, eu como ouvinte aqui, né, você falou uma parte do tempo, então eu posso te dizer com tranquilidade que não foi nada alarmista as coisas que você falou, então foram coisas graves e fortes, porque elas são, né? Não dá pra mentir que elas não são, mas de uma forma bem tranquila. Eu fiquei mais calmo, eu achei que eu ia sair muito mais desesperado do que eu tô saindo agora. Tá certo. Que bom, então. E deixa os seus arrobas aí, eu vou deixar o link do seu Facebook também no post. Qual é o seu arroba do Instagram? É difícil, né, cara? Tem um monte de underline nele. Como é que é? É Maíra, com I, underline, Libertar, underline. Tá, beleza. Só que aí tem que ver como é que escreve o Maíra e o Libertar, né? Acho melhor deixar por escrito depois. Eu vou deixar o link também na descrição. E só um aviso, eu não tenho certeza se você já mudou, mas até ontem ou hoje ele estava como privado. Então, se você está fazendo live, é bom talvez você deixar ele público, né? O teu perfil. Não, então, é porque tem o meu pessoal. Eu tenho feito live no meu público mesmo. Que esse é o público. Então beleza. Esse é o público. Beleza. Acho que onde você tá é no meu privado, que eu posto fotos de cachorrinho. Não, então tá perfeito. Maíra, de novo, muito obrigado. Espero que em breve você volte com temas mais amenos pra gente conversar aqui. Tá bom, perfeito. Thiago, obrigado pelo convite. Valeu então, gente. Um beijo, até a próxima. Fiquem em casa e fiquem bem. Sim, fiquem bem. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.